Fala galera, 3 de acréscimo tá chegando na área, vamos comentar aqui a derrota do Vitória contra o Londrina no Estádio do Café. Vitória foi ao Paraná, motivado pelos 3 pontos que tinha conquistado contra o Criciúma, repetiu a formação, abriu o placar cedo, tava jogando bem, mas no final de tudo o seu Pedro Santissé voltou mais uma vez com 3 gols na bagagem, frustrado e dentro da zona de rebaixamento. Como é que a gente pode explicar esse início que eu falei aqui do Vitória fazer 1-0, jogar bem, de repente o final dessa história ser mais um final triste e melancólico pro Vitória, Pedro? Olha, quando eu assisti o jogo, depois que ele já tinha acontecido, acabei tendo um compromisso, assisti o jogo todo na íntegra quando cheguei em casa, já sabendo do resultado, já sabendo mais ou menos o que tinha acontecido. Chama-se trabalho, né? Coragem, não. Chama-se boletos, né? Inclusive. E a gente tem que assistir todos os jogos como a gente sempre faz, independente de trabalhar ou não. E já sabendo que iria acontecer, o que estava prestes a acontecer, a gente analisa de um jeito mais frio, porque você não espera acontecer. Antes de eu ligar a TV, tava gravando lá, eu fiz assim: qual é o campeonato que o Vitória joga? É o campeonato do Londrina? Não é. Não é o campeonato do Londrina. O Londrina deveria ser, mas já não é há muito tempo e nem será nessa Série B. Não é o campeonato do Londrina. Então, se você olhar o copo da derrota metade cheio, se é que tem água nesse copo do Vitória no jogo contra o Londrina, é que é perfeitamente normal o Vitória ter perdido do Londrina. É uma frase que pode soar estranho, mas hoje o Londrina tem muito mais time do que o Vitória. Com o contexto do campeonato do ano, conjunto, time, organização, tranquilidade, enfim. Você pode até olhar no papel os nomes que tem no Londrina, os nomes que tem no Vitória. Você até prefere o do Vitória. Você até poderia imaginar que o Vitória teria algo a mais a dar. Se você pega esse time, esse elenco do Vitória e bota a camisa do Londrina e faz o contrário, com a tranquilidade toda, goleava. Mas enfim. Então, se esse não é o campeonato que o Vitória está disputando, porque o Londrina briga pelo G4, voltou ao G4 com a vitória sobre o Rubro Negro, e o Vitória está brigando para não cair, perder ponto contra quem está lá em cima, pra mim não me diz nada. O problema é que ao mesmo tempo que eu respondi essa pergunta que eu tinha me feito, quando eu fui olhar a tabela da Série B, o Vitória perdeu pontos para Guarani, Cuiabá, São Bento, times que estão rivalizando com ele, ao mesmo modo que venceu Vila Nova e Criciúma, que estão logo ali prestes a entrar na zona de rebaixamento. Então o Vitória poderia estar na situação melhor se os confrontos diretos ele tivesse capitalizado em cima deles, o que não fez em jogos em casa. E aí é que está o problema, porque ao mesmo tempo que o Vitória perde pontos dentro do seu campeonatozinho, o Vitória não consegue surpreender e fazer uma surpresa contra times que estão lá em cima, brigando, jogando outro campeonato. Brigar contra times da metade da tabela, enfim, o Vitória não consegue fazer isso. Contra o Londrina, os 35 primeiros minutos do Vitória, eu já sabendo que, como aquele meme na internet, a desgraça estava prestes a acontecer, fiz que time bem encaixado. Me surpreendi com o fato dele manter o time titular que jogou contra o Criciúma, por mais que entenda a coerência de Lois, porque Cássio, jogando fora de casa, você tendo que ser reativo, você não pode ter Rui e G2. Pra mim, você já não pode ter eles tendo a posse da bola em casa. Você acha que ele queria ser reativo? Cássio, ele foi reativo. O Vitória achou ousado. O Vitória foi ousado, mas ele foi mais reativo do que propositivo. Se você olhar as melhores chances que o Vitória teve antes do gol de falta de G2, que foi um golaço de falta, foi aquela cabeçada de Anselmo Ramon com o Vitória achando espaços em contra-ataques. Teve uma costuradinha ali de Chiquinho, dando ele fundo. Beleza, mas ele quase encontrou o Wesley. Nada que chamasse a atenção do Vitória tá acuando o Londrina. Não, o Vitória buscava mais o contra-ataque. E eu fiz, olha, queimei minha língua. Mesmo com o Rui G2, o Vitória está sendo um time que consegue ser reativo. Porque eu imaginei o quê? Não, coloca Lucas Cândido, ou até mesmo o Thiaguinho, para você ter fumaça de um lado e do outro, deixar G2 ali na frente com o Anselmo Ramon e buscar o contra-ataque, que é o beabá do time reativo. Mas o Vitória foi bem até os 35 minutos. O problema é só um. O Vitória é um time, Cássio, que a gente já vinha falando isso há alguns anos, é um time que não pode errar. Isso. Quando erra, desanda. Inacreditável. E assim, é bom te destacar o seguinte: o Everton Senna, a defesa do Vitória tinha dado uma oportunidade para a equipe do Londrina. Um chute de chapa, né? Que Martin Rodrigues fez uma boa defesa. Tava se comportando bem. De Anderson Oliveira, inclusive, né? Inclusive, mesmo depois de ter feito 1-0. Tava ali, que fez 1-0 o quê? Com 15 minutos. Então tava, antes de 20, 17 minutos. Tava bem tranquilo no jogo. Aí o Everton Senna sentiu. O Everton Senna e Ramon tinham dado algum encaixe ali na defesa. Entrou Bruno Bispo. Eu tô destacando isso porque muita gente vai fazer essa relação. E eu acho que é perverso. Mas já jogaram Ramon e Bruno Bispo é perverso. As trevas há muito tempo. É perverso condicionar uma coisa a outra. Eu vou explicar por quê. Porque o que pra mim desmoronou completamente o Vitória foi a falha do Martin Rodrigues. E falhou. No primeiro momento, eu achei até que a bola pudesse ter desviado. A bola pode ter feito uma curva, foi viva, né? Cássio, a bola foi em cima dele, a bola passa aqui. Ó, bota o peito na frente, toma bolada, vai de manchete, qualquer coisa. Ele simplesmente não conseguiu ler a velocidade da bola e falhou. Ponto.
Qual é o problema do Vitória que não aconteceu diante do Criciúma? Contra o Criciúma, o Vitória não falhou. O Vitória fez um jogo sólido. Pegou a equipe menos encaixada, conseguiu fazer um jogo tranquilo lá atrás e resolveu na frente. Contra o Londrina, pegou a equipe melhor condicionada, mais organizada, jogando em seus domínios. E aí acabou o primeiro tempo com a moral do Londrina lá em cima e o Vitória com o ombro cá embaixo. Com o Vitória batido porque tinha sofrido empate numa falha individual. E aí a confiança vai embora. Tanto que o Osmar Lois falou na coletiva que o psicológico do Vitória desmoronou e foi o que fez o Vitória perder o jogo. O Vitória que já sofreu com falhas individuais nesse campeonato algumas vezes. Vou lembrar que o jogo contra o Guarani, por exemplo, o Vitória fez 1-0 e o Kaique... O Guarani não tinha nem chegado do jeito, errou e acabou gerando um gol. Botafogo de São Paulo, na primeira rodada também. E muitos erros que acabam provocando... São Bento? O jogo de São Bento, bem lembrado. A gente vai lembrar de inúmeros resultados que aconteceram ao longo da temporada. O Vitória, a gente vai falar da questão administrativa, a gente vai falar da questão de gestão, de contratações, de planejamento. Mas se você me perguntar hoje, tática, técnica ou psicológica, qual é o principal problema do Vitória hoje? Psicológico. Porque qualidade, se você olhar individualmente esses jogadores em algum momento já renderam alguma coisa. Técnica eles têm. E os adversários não estão... Pelo amor de Deus, você vê time muito pior, exatamente. Times muito piores na Série B. Então, quando você tem um time que está com os nervos à flor da pele, onde o mínimo detalhe que saia do compasso do que o Vitória está querendo para o jogo, ele acontece, o Vitória não consegue se reagrupar. Tomou um gol aos 44 e preste atenção nessa contagem. Isso foi puxado. Tomou um gol aos 44 do segundo tempo. O jogo foi até os 48, 4 minutos de jogo. O Vitória tomou 2 gols no segundo tempo com 3 minutos. 3 minutos. Se você somar o tempo de bola rolando, o tempo de jogo, o Vitória conseguiu a proeza de tomar 3 gols em 7 minutos. 3 gols em 7 minutos, porque voltou abatido pro segundo tempo. E o Londrina pela esquerda, o time abatido, sem saber muito bem o que fazer. Dagoberto entrou livre, tinham 3 jogadores dentro da área, ninguém encostou. Matheus Rocha não tá nem no quadro da marcação, é Felipe G2 que tenta impedir o cruzamento. Vem Dagoberto, 2-1. Saída de bola do Vitória, o jogo com Cássio. Saída de bola do meio campo, você tá com um time todo postado na defesa. Entre um gol e outro, só deu tempo dos jogadores do Londrina comemorarem, se rearrumarem e voltarem. E aí Chiquinho erra o passe, a defesa do Vitória tá meio que saindo pro jogo. Uma jogadaça do Londrina, o corta-luz de Dagoberto foi sensacional. Anderson Oliveira vem, desloca Martim Rodrigues e faz o gol. Ramon não presta, Bruno Bispo. Eu não vou culpar ninguém individualmente, a não ser o goleiro que realmente falhou. Mas o sistema defensivo do Vitória, o time como um todo, quando toma um baque, não consegue ter a força mental para poder se reagrupar. Numa Série B que o time já tá ruim, meu amigo, qualquer errozinho vai ser fatal. O problema de Lois agora, inclusive no nosso Instagram aqui, o @Wendel Rocha está perguntando: depois dessa derrota é plausível a demissão de Lois? Vai vir quem? Eu imaginaria até que pudesse vir Givanildo, é um nome que me agrada, experiente para a Série B. Mas já veio o Tencate, já veio o Chamusca, já tá Lois. Se ninguém conseguir recuperar o estado psíquico desses atletas, o Vitória vai despencar de vez. E digo mais, Pedro, para mim tem que manter o time que jogou. Contra a Ponte. Foi bem contra o Criciúma e os primeiros 35 minutos até errar, foi muito bem. E aí, não dá pra ficar, o que você falou, não dá pra ficar mudando toda hora. Você mudar de técnico, muda de jogador, muda elenco, muda... Isso aí você não consegue formar um time, pô. Pra mim, a grande vantagem do Vitória nos primeiros 35 minutos contra o Londrina foi justamente ter jogado com uma equipe entrosada, que um sabe onde o outro tá, que sabe qual a movimentação. Exatamente. E se a gente ficar nessa de cada derrota, assim, a situação já tá dramática. Agora, eu não ficaria nessa de sair mudando. E passa pelo técnico também. Se você mudar o tempo todo, não vai dar em nada. Ele muda de presidente a porteiro e não muda nada, que dirá mudar o treinador o tempo todo. Uma coisa que eu vi que muita gente tá questionando é o seguinte... Não que Lois não tenha culpa. Ele até tem alguns momentos, mas a parcela de culpa desse estado do Vitória hoje é tão grande que não dá pra gente pegar um bode expiatório. Pegar um bode expiatório só. Se você não souber, inclusive, a solução... Se você olhar pra tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e olhando no papel, na teoria, o time do Vitória, não é pra estar desse jeito. Não é pra estar brigando pra subir. Não, mas é pra estar na situação meiota, assim... Meiota. De 10º ali, 12º, 13º, sem apuros. Na meiota. Isso, e naquela expectativa de uma hora encaixar pra brigar por uma vaga. Dá uma sequenciazinha ali de repente embalar. O jeito que tá aí é assustador. Mas de estar com 7 pontos em 11 possíveis, de ter tomado 23 gols em 11 rodadas, na Série A o Vitória tomou para mais de 60 em 38. Já tá caminhando para 23 em 11. O Vitória tá com a média
de 2 e besteira por jogo. Se manter essa toada aí com 38 rodadas, vai para 76 gols. Torcedor otimista, cada contratação, cada novo jogo se renova a esperança, mas falando como torcedor e como jornalista, eu estou preocupado, principalmente porque tem algo que é difícil de reverter, que é estado mental de atleta. Ou blinda, ou fecha, ou os erros que estão acontecendo em vários departamentos que não podemos passar pano. Tem que ter Vamos afetar o clube como um todo e dentro de campo principalmente. E você está falando isso porque ontem a assessoria de imprensa do Vitória deu uma bela de uma... Eu trabalhei 2 anos e meio na assessoria de imprensa do Vitória quando se tinha muito menos recurso para se trabalhar. Então eu sei um pouquinho do que eu estou falando. Comunicação, gente, é tudo. O clube tem que saber se comunicar com a imprensa, com o torcedor de maneira geral, para marketing, para plano comercial, para a parte de conteúdo. O Vitória ontem, na sua arte no Twitter, muito bacana, muito bem feita, mas o que importa é o conteúdo. Tinham 3 jogadores do banco de reservas que não eram para estar lá, que nem sequer foram relacionados. Van, Dedé e Romisson. Aí vem a súmula, cadê esses jogadores? Na arte tá. Você está se preparando para uma transmissão, querendo fazer seus levantamentos, seus dados, e você vê uma informação que não está batendo, esse tipo de erro não pode acontecer. Então a gente não está aqui para ficar criticando, para ficar apontando o dedo, mas não. São críticas que a gente espera que entendam como construtivas para que o Vitória pare de errar. Precisa ser feito. A gente está falando do Vitória, não está falando de qualquer clube. Exatamente. Então, é uma estrutura profissional que precisa funcionar. Só mais uma coisa, Pedro, antes de a gente terminar. O Vitória perdeu o Zé Ivaldo e perdeu Everton Senna, pelo menos que vinha sendo a zaga titular. Vinha sendo a zaga titular. E o Vitória tem Ed Carlos encostado. E que ninguém explicou porque ele foi encostado, está treinando com horários à parte e a princípio é um jogador que o torcedor nem pode imaginar. Poxa, mas tem Ed Carlos. Não tem. Porque ele foi afastado pelo presidente. Não tem, não é para contar com ele. Ele não foi reintegrado, dificilmente será, porque se Paulo Carneiro, para ele mudar de ideia, é bem complicado. Então Ed Carlos vai continuar fora. O Vitória tem aí 3 opções para a zaga. Ramon, que vai ser titular, vai ser ele Bruno Bispo ou ele Dedé, que só foi utilizado no Sub-23, que veio do campeonato do futebol paraense. Se não bastasse a quantidade de problema, mais um pouquinho para poder tentar piorar um pouco mais as coisas que a gente espera, claro que em breve melhore para o Vitória sair dessa praga. Próximo sábado tem Vitória e Ponte Preta no Barradão. Tomara que chova. E torcedor Vitória precisa de você. Precisa. Só tem ido 3, 4 mil torcedores, aqueles mesmos de sempre. Mas faça sua zoada, leve sua corrente positiva para que, quem sabe, o Vitória dentro de casa possa voltar a vencer e respirar um pouquinho na luta contra o Z4. Valeu, galera. Tchau.